Olá, eu sou Cíntia Carlos, sou hipnoterapeuta. E hoje eu venho falar de um mal que aflige várias pessoas, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, na verdade, é um conjunto de vários sintomas e várias emoções, na verdade. É quando é um caso extremo de ansiedade. A ansiedade, apesar de ser uma reação fisiológica, hoje nós estamos muito expostos a ela. Nós vamos nos sobrecarregando de coisas para fazer e quanto mais a gente se sobrecarrega, a gente mais fica com coisas inacabadas. E isso vai gerando um estresse, vai gerando níveis de cortisol altíssimos no nosso corpo e a gente acaba se sentindo pressionado. E isso começa a mexer com outras emoções. Às vezes temos emoções guardadas, emoções muito antigas, muito enterradas, e coisas que a gente nem lembra. E isso começa a tomar uma proporção maior dentro da gente. E aí o nosso cérebro fica ultra sensibilizado e a gente fica com ansiedade, esse momento que você fica em alerta, esperando uma coisa que vai acontecer. Só que a gente percebe pela prática que você começa a ter sintomas desse alerta o tempo todo. Você está em alerta 100% do tempo. Quando você está dormindo, quando você sonha, muitas vezes no seu sonho você passa algum perigo terrível. E seu cérebro vai ficando super sensibilizado, ele vai ficando super alerta, super sobrecarregado. Isso vai gerando sintomas físicos, vai ficando com taquicardia, vai ficando com muitas coisas até realmente físicas, vai atingindo a sua parte física. E chega um momento que você não consegue mais relaxar e você vê o perigo em tudo. Então, o desequilíbrio começa aí. Essa super sobrecarga que acontece faz o seu cérebro ficar em alerta 100% do tempo. Então você vê o perigo até quando esse perigo não existe. Então só vem uma emoção. E aí a gente tem outros problemas que vêm com isso. Quando aquela emoção que está em desequilíbrio aflora, que pode ser um medo antigo, pode ser uma tristeza antiga, quando aquele sentimento aflora, o seu cérebro imediatamente faz uma associação com alguma coisa que está no ambiente. Por exemplo, uma aranha, ou mesmo uma comida, ou você está dirigindo e você teve aquela sensação, esse link imediatamente é feito. E aí você fica tratando essa fobia. Fala, eu tenho fobia de dirigir, eu tenho fobia de aranha, eu tenho fobia de seja lá o que for. Eu já vi fobias até de comida, de a pessoa não conseguir estar no mesmo ambiente de uma comida, a pessoa sentir medo de estar ali porque alguma coisa ruim vai acontecer. É só seu cérebro tentando te proteger, por isso ele faz essa associação. E a gente fica tratando a fobia, a gente fica tratando o medo de aranha, sendo que o problema está muito mais profundo. Você fez aquela associação nesse momento de fragilidade e vários medos vão se somando, até que vem o medo máximo, que é o medo de ter medo. E essa é a síndrome do pânico. Eu atendi um caso no meu consultório que era tão extremo que a pessoa não conseguia sair mais do quarto. Eu tive que atendê-la naquele caso em casa, porque ela não conseguia mais sair. E felizmente nós tivemos um excelente resultado. E ela está levando uma vida normal hoje em dia, que é o que a gente almeja, o que a gente espera num tratamento desse. Que a pessoa retome a sua vida familiar, porque isso também impacta, naquele caso, a vida de crianças, que eram os filhos dela, que já não tinham mais uma mãe, que ficavam somente com o pai, porque ela não tinha mais condições de cuidar daquelas crianças, por causa do medo. E ela não queria também que os filhos passassem por aquelas situações que ela considerava extremamente perigosas. Então já estava influenciando também as crianças, fazendo as crianças crescerem cheias de medos.
Então, olha o ciclo de doença que vai se estendendo durante as gerações. E é justamente isso que a gente busca na hipnoterapia, buscar essa emoção que apodreceu dentro de você, esse medo que te toma conta, essa ansiedade, esse sentimento de descontrole que você tem da sua vida. Isso é o mais importante, é você retomar esse poder. A gente devolve o poder. Buscando a causa, você consegue ressignificar. Você não vai simplesmente atrás dessa causa e eu vou falar assim, olha, se você tiver um pensamento positivo, se você fizer um exercício de respiração, você vai ficar bem. Porque isso não acontece. Em hipnose a gente chama isso de sugestão direta. Não adianta eu dar uma sugestão direta para você que você vai ficar bem. A gente tem que buscar a emoção causadora. Muitas vezes em lugares escondidos, muitas vezes é um trauma intrauterino, muitas vezes é um trauma quando você tem 1 aninho de idade, às vezes tem meses de idade. E que está causando desequilíbrio na sua vida adulta. Porque você é um adulto construído em cima de uma criança. Aquela criança no seu subconsciente, ela existe como se fosse hoje. Porque no subconsciente não existe passado, nem presente, nem futuro. Então aquilo que seu cérebro julgou ser muito perigoso a 1 mês de idade, é perigoso ainda hoje. Porque para ele isso está acontecendo o tempo todo. No nível consciente, a gente não percebe dessa forma, a gente percebe que crescemos, que aquilo talvez seja uma bobagem, que aquilo foi só um medo infantil, mas aquela criança dentro de você continua mal cuidada e ela precisa ser acolhida. E é justamente isso que a gente busca fazer na hipnoterapia. A gente acolhe essa criança, ressignifica aquela emoção, dá um novo significado e aí você consegue florescer nessa vida que você tem hoje. Então, eu costumo dizer que a gente faz o amor fluir. A gente consegue fazer com que o amor flua na vida da pessoa. E aí todos os eventos subsequentes vão colabar. Também é um engano achar que nós vamos contra médicos, contra psicólogos e psiquiatras. Nós trabalhamos juntos com eles. Eles fazem o diagnóstico, são profissionais excelentes, eles são muito bons atuando na área deles. E nós vamos apenas devolver a força que você perdeu. Se você ainda tem dúvidas, me segue nas minhas redes sociais. Eu sempre vou publicar coisas sobre ansiedade, síndrome do pânico, fobias e tudo mais que atrapalha a nossa vida no dia a dia. E como reequilibrar essas emoções. E vou ajudar você a reencontrar essa pessoa que você perdeu dentro de você. Você vai tomar as rédeas da sua própria vida.